Olá, sou Roberta, do Portal Radar Publisher, e estou aqui hoje a convite da Abrafesta para mediar esse podcast, e que é muito interessante, que vai trazer um tema muito específico, né, sobre as leis que abordam o assédio sexual em eventos, em bares, restaurantes, enfim. Ah, e as nossas convidadas hoje, a doutora Fabíola Sucasas, ela é promotora de justiça, coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo e integrante do Conselho Nacional do Ministério Público. E a secretária, né, Sonaira Fernandes, a secretária de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo, e o Ricardo Dias, presidente da Abrafesta, com quem eu já começo aqui o nosso podcast com a pergunta: esse tema, você trabalhou muito, né, em cima desse tema, nos grupos de trabalho, que é o assédio sexual. E a gente sempre teve lá, nós invisíveis sempre tivemos nesse contexto como afins ou similares. Como é que foi isso, Ricardo? Como é que foi essa batalha da Abrafesta em nos colocar o nosso setor, que é muito importante, relevante, como eventos dentro da lei e dos protocolos? Muito bem. Bom, muito obrigado. É uma pauta super relevante. O que eu acho como começou, né? Nós, da entidade, representamos o setor de eventos corporativos e sociais, mas é evidente que todos os nossos profissionais de serviços, garçom, carregadores, técnicos de luz, trabalham em todos os tipos de eventos, desde o social, desde o festival, das feiras de negócio e tudo mais. E a gente participa do Conturesp, do governo do estado de São Paulo, turismo, e lá no turismo a gente foi convidado pelo Conturesp para participar desse projeto, desse GT, grupo de trabalho do assédio, contra o assédio sexual em bares, restaurantes similares E afins. e afins. Foram 3 meses de muitas discussões, 3 horas, 2 horas, 4 horas, e fora os bastidores. Por quê? Como funciona a operação, né, como se trata uma situação de vítima para isso. E aí a gente abriu com 30 e poucas entidades, né, promotor público, Secretaria Pública da Mulher, para poder desenhar de fato, entender. Acho que foi um trabalho incrível, porque eles queriam entender como é que a gente funciona, como cada setor funciona. Então, teve lá a Foresp, do Edson Pinto, teve o Cezinha, das casas noturnas. Então, assim, e teve o setor de eventos, né, que todo mundo entende que nós somos os similares. E aí, na verdade, a gente tem que sempre estar dividindo. Olha, nós somos um mercado gigantesco, né? E a nossa operação é diferente de um restaurante, onde tem todo dia um pessoal registrado que As mesmas frequenta as pessoas, mesmas os pessoas, funcionários. alguns mesmos clientes, Sim. etc, etc. E o evento não, o evento tem um espaço de eventos onde frequentam inúmeras empresas. E nosso segmento, pós-pandemia, mais ainda pós-pandemia, a gente tem muito mais freelancers. Sim. Então, como é que a gente trata esses freelancers numa situação como essa? Então, Não. nasceu assim. Tá, e agora somos eventos lá dentro, muito feliz com isso. E, secretária, quais foram os principais desafios, mas no pré, né, no antes né, de criar a lei, os protocolos, quais foram os primeiros os desafios para determinar, né, alguns parâmetros, vamos dizer assim? Primeiro eu quero agradecer o espaço, né, que a gente tem, mais um espaço para discutir, para falar o que nós estamos pensando, fazendo em conjunto, com o objetivo de alcançar as mulheres. Cumprimentar aqui a doutora Fabíola, cumprimentar o querido Ricardo, que esteve conosco, ajudaram a formar o protocolo que hoje o Estado de São Paulo recebe, que as mulheres do Estado de São Paulo têm. E o principal desafio, quando nós recebemos a missão do governador Tarcísio, né, que poderia ter feito qualquer coisa com essa lei, como tantas outras, doutora Fabíola, que nós temos no Estado, que fica engavetada, ele chamou a Secretaria da Mulher e falou: olha, a missão de vocês é tornar isso aqui realidade. Sensacional. Então, quando nós recebemos esse na Secretaria da Mulher, o primeiro apontamento que foi feito é o seguinte: nós precisamos restabelecer a relação de confiança da mulher com os órgãos responsáveis pela sua proteção.
Então, dito isso, nós começamos a pensar, precisamos chamar quem são os mentores, os organizadores que fazem as coisas acontecerem de verdade, para nos ajudar a pensar como a gente pode fazer um protocolo que o segmento consiga trazer o seu funcionário para ser capacitado, o Estado consiga dar o suporte e a gente consiga dizer de forma clara que é um trabalho da Secretaria da Mulher. Nós estamos saindo da margem da invisibilidade, nós estamos dentro do debate, pautando e fazendo uma política que diz totalmente a respeito a nós. Então, os apontamentos, né? Restabelecer a relação de confiança foi um dos principais pilares para a elaboração do protocolo. Bom, é fantástico ouvir sabe, trazer esse tipo de informação e poder passar para o público. E, doutora, o papel do Ministério Público, né? Como é que vai ser isso? Implantação, fiscalização? Porque a gente sabe que tudo é muito difícil, né? E ainda mais num estado que não é um país, né? A gente está falando é a grande potência aqui do Brasil, mas como vai ser esse papel do Ministério Público, esse trabalho todo? Bom, primeiramente queria cumprimentar, agradecer o convite. Nós estamos aqui inaugurando, né, o Abra Festa Talks e cumprimentar a secretária Sonara, Ricardo, Roberta, obrigada. Bom, acho que a primeira coisa é lembrar que o papel do Ministério Público, ele não está apenas na autoria de uma ação criminal, de processar os autores de violência, de buscar a condenação. O Ministério Público, ele tem um papel que a gente fala de preservação dos interesses difusos e coletivos. Quando nós estamos aqui dentro de um cenário em que as mulheres, há muito tempo, né, se apresentam extremamente vulneráveis num ambiente de lazer, de diversão, em que seus corpos são confundidos, né, com objetos, como copos de cerveja. E essa discussão já vinha, mesmo com as campanhas do assédio não é não no carnaval, no assédio nos transportes públicos e tudo mais. Agora, uma coisa é fato, o governador Tarcísio, e aqui fica o registro, viu, secretária Sonara, porque São Paulo inaugurou essa secretaria, essa sempre foi uma demanda dos movimentos de mulheres, e é preciso prestigiar isso, e pela coragem do governador ter instituído por lei algo que o Brasil inteiro não tinha se dado conta, apesar de termos mais de 20 projetos de lei em andamento na Câmara, enfim. O fato é que, para o Ministério Público, primeiro, a gente precisa mexer na ferida, que é violência contra a mulher não se enfrenta apenas com punição e repressão. A gente precisa colocar o dedo na ferida para dizer que a gente precisa de educação e cooperação. Acho que essa é a grande ideia dessa lei. A lei ela não tem um caráter punitivo. Tá. Ela precisa ter sanções, mas veja, essa lei traz um caráter educativo, né? Que é o caráter de capacitar funcionários, etc. Acho que a gente vai falar muito disso. Ela tem um caráter preventivo, protetivo às mulheres, ou seja, o foco está na centralidade da mulher. Isso obedece, inclusive, à Convenção de Belém do Pará, um tratado internacional que o Brasil se obrigou a cumprir. Tem também o caráter cooperativo. Esse caráter cooperativo é o que a Abrafesta está abrindo aqui, né? Trazendo a importância das entidades de eventos se posicionarem, porque isso faz bem para a reputação da empresa. Sim. Então, o Ministério Público está dentro dessa frente. O Ministério Público tem a função, pela Constituição, de defesa dos direitos fundamentais, né? O direito a viver livre de violência é um direito fundamental previsto na nossa Constituição. Nós temos esta mesma convenção que traz como definição o que é violência contra a mulher, e ela protege não só a violência que acontece dentro das casas, aliás, protege não, e quer enfrentar a violência que acontece dentro das casas, mas também fora delas, no espaço público. E as mulheres, por uma questão de estruturação que vem dentro de uma desigualdade histórica, cultural, que leva as mulheres numa inferiorização, inclusive legitimada, né? Leva a essa vulnerabilidade. Então, o Ministério Público está na defesa desses direitos, mas não alheio às obrigações que estão ali pautadas. Estão pautadas na Constituição, na nossa legislação.
Então, acho que, antes de tudo, acima, a função do Ministério Público está na defesa da ordem jurídica. E a lei veio, o Ministério Público, nós sempre nos colocamos, fizemos parte desse grupo de trabalho. Acho que até gostaria de mencionar as entidades, favor, né? Além da Abrafesta, a Pressa, a Foresp, a Brasel, a Serral, Fetrotel, Sintoresp. E nós, né, do Ministério Público, a Fabíola aqui representou um grupo, temos outras promotoras ali, estivemos ali, sim, problematizando, discutindo, mas sempre na perspectiva de uma atuação coletiva e de que a nossa intenção é fazer a lei pegar, porque a lei é boa, ela é muito boa, ela é positiva para todos, porque nós precisamos falar de violência contra a mulher. Eu acho que o principal é a gente falar, né, Ricardo? Exato. E a doutora tocou num ponto que eu acho muito importante, que é mais importante do que fiscalizar e punir é a conscientização e a capacitação, que vai vir junto com a lei, com os protocolos, com essa proposta do Estado. Soraya. Isso foi um trabalho grandioso, né? Algo pioneiro no Estado de São Paulo, né? A primeira secretaria que consegue reunir os braços de quem realmente tem o dia a dia, de quem realmente tem a prática, de quem vive para muito além da denúncia, para muito além da punição, para muito além da ressocialização, mas aquele que atua no objetivo de gerar uma consciência, de prevenir, de acolher a vítima, de atuar nos casos. Então, o grupo de trabalho, às vezes eu costumo dizer que talvez quem esteja de fora, né, não entenda o tamanho do trabalho que foi feito através deste grupo, né, do que foi proposto, do que foi feito, do que foi entregue para as mulheres. Às vezes as pessoas falam, mas uma capacitação foi muito além, a ideia é muito além da capacitação, é gerar a consciência em quem vai ser capacitado. E a gente precisa entender o outro lado. O funcionário que vai ser capacitado, ele pertence a uma família, ele tem um contexto, né, no qual ele está inserido, e a gente às vezes não sabe qual é a realidade desse contexto, qual foi a ausência de amor, a ausência de respeito que teve do contexto que ele está inserido. Então a gente não sabe o que essa capacitação vai estar fazendo, vai estar gerando de educação, de consciência. Então, é muito além, né, da simples capacitação, tudo que foi feito dentro do grupo. Eu estou no dia a dia dos eventos e eu posso dizer assim que não só o assédio sexual, mas qualquer tipo de assédio que não deve ser admitido em hipótese alguma, mas realmente as pessoas não estão preparadas para acolher, sabe? Para acolher aquela pessoa que passou por alguma situação desagradável. Mas, voltando com a doutora aqui, e Ministério Público, né? Como é que a gente pode definir o trabalho? Assim, e eu sei que vocês, né, em cima de muitos números, pesquisas, mas em termos jurídicos, né, que eu gostaria que a senhora trouxesse alguns exemplos, como é que a gente pode desenvolver esse trabalho? Bom, primeiro, acho que a partir de uma linha mestra que entendeu o que é assédio, do que nós estamos falando. Isso. Né? Então, primeiro a gente está falando de um grupo de mulheres, né, de mulheres que frequentam estabelecimentos, que estão indo lá para se divertir, etc., e que existem comportamentos que foram naturalizados, banalizados, ou mesmo romantizados. Esse é o problema. A gente fala muito disso, a gente pode até avançar depois para falar um pouco disso, mas que coloca as mulheres numa situação de invisibilidade e que a partir dos últimos anos isso tem sido cada vez mais discutido. Eu lembro de uma campanha chamada Chega de Fio-Fio, e é muito interessante que a responsável por essa campanha contou o seguinte, que a vida dela mudou quando ela se deu conta que quando ela tinha 11 anos de idade ou 10 anos de idade, ela andava na rua, ela era tratada como criança. Mas quando ela chegou nos 11, nos 12 anos, quando ela já tinha corpo, ela começou a ter vergonha de andar na rua. E ela não entendia por quê. Aí ela foi perceber que o que ela se incomodava era o fio-fio. E ela pensou, poxa, mas eu sou criança.
por que as pessoas me fazem fio-fio para mim? E aí que veio, assim, na verdade, foi um longo processo de reflexão sobre será que esse fio-fio é um elogio ou é uma violência? E foi muito interessante, porque a partir de então a gente começou a discutir o que é o assédio. Sim. Porque existem 2 tipos, eu poderia dizer aqui, de definições, até para trazer os números, que foi assim que começou. O assédio, segundo o pessoal do Chega de Fogo, eles definem o seguinte: o assédio é o caldo da cultura do estupro. O estupro, a violência sexual contra as mulheres, ela tem relação com o assédio. Tá. E assim, e muitas vezes, por isso que ela fala que é o caldo, que é a compreensão da banalização que leva às respostas de ignorar a credibilidade da palavra da vítima lá na ponta, eu estou falando de extremos, até mesmo a culpabilização da própria vítima pelo ato de violência. Isso acontece muito. Nossa. E no bar. Então, e aí veio isso. Quais são? Daí, a partir de então, começaram a surgir as pesquisas. Bom, a partir de onde eu parto para saber onde eu vou catalogar o assédio? Tá. Até então, o assédio sexual propriamente dito é previsto no Código Penal como aquele assédio que acontece nas relações de trabalho. Tá. Mas existe aquela conduta inapropriada que humilha, que constrange, que tem um caráter de conotação sexual, que é mais ou menos essa definição, e que ela está fora do ambiente de trabalho e que se traduz em diversas práticas criminosas, mas é violência sexual. E aí, depois do caso do ônibus da Paulista, que foi aquele caso que o rapaz ejaculou na moça, e nós estávamos na época... A gente estava lançando, com o Ministério Público, junto com diversas instituições, uma campanha Todos Juntos Vamos Parar com o Abuso Sexual. E foi muito interessante porque o motorista do ônibus fez um super atendimento. Ele evitou a aglomeração de pessoas e tal, e o agressor, na época, era uma resposta penal pífia, mas ele fez direito. E aqui, só para finalizar aqui, para você entender. A partir de então, veio um movimento e surgiu a lei de importunação sexual. E aí, a partir de então, a gente consegue, através dos dados da polícia, saber o tamanho da importunação sexual. Pra você ter uma ideia, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apurou que, dentre os vários assédios que acontecem nas ruas e tal, só nos estabelecimentos comerciais, numa balada, num evento... foram 7,2 milhões de mulheres no último ano. Mas isso é muito pouco se a gente for considerar que apenas no último ano 30 milhões de mulheres foram assediadas sexualmente. Só que o que está dentro desse assédio? Quais seriam as condutas? Né? Que quando a pessoa é beijada à força, não é? Quando ela é tocada em partes íntimas, quando existe o Boa Noite Cinderela... são várias abordagens, que pode ser desde um ato obsceno até um estupro de vulnerável. Então, assim, o que é interessante, e eu acho que aqui é um primeiro passo para a gente falar sobre isso, é que a gente precisa tocar nessa ferida de entender qual é o conceito e qual é a diferença, onde que está o consentimento, que é o consentimento que vai determinar o que é violência e o que não é violência. Para fim de determinar o assédio, para colocar um ponto final, de uma vez por todas, para dizer que não acabou com a paquera. A paquera continua, é maravilhosa, é bem-vinda. Aliás, as pessoas vão, muitas vezes, para esses espaços para isso, para paquerar, para conhecer pessoas, para se divertir. Não tem problema nenhum. O problema é quando isso é violência. Nossa, olha, com esses dados que a senhora passou agora, eu fico chocada, gente, porque parece que as pessoas, a civilização, né, ao invés de de evoluir, ela retroage. É uma coisa impressionante que nos tempos de hoje, né, ainda a gente tem que conviver com certas coisas que realmente, para mim, são da época, sei lá, pré-histórica. Mas, voltando com a secretária aqui, existe uma campanha, né, já elaborada, e eu acho que é esse tipo de campanha de conscientização que vai trazer um melhor, não sei, um comportamento, como é que
que a senhora trata isso, né? Comportamento, conscientização, não só dos proprietários, dos organizadores, mas eu acho que da população em geral, né? A ideia é essa, né? Da gente tratar como um todo. Eu tenho uma preocupação muito grande em relação às campanhas, né, às ações que são feitas com o objetivo de informar, de acolher. É a preocupação no sentido de que não seja apenas um movimento de marketing, tá? Mas que no final a gente consiga efetivar o que foi desenhado dentro desta campanha. Qual é a missão, qual é a visão desta campanha? Então, quando lançamos o protocolo, e uma coisa que eu acho curiosa, né, que a Secretaria da Mulher teve a oportunidade de estar em Genebra participando de um fórum sobre políticas públicas. Nós participamos no painel sobre direitos humanos. E lá em Genebra nós conseguimos a oportunidade de falar com a Comissão de Discriminação contra a Mulher na ONU. E embora esse protocolo ele seja conhecido em alguns países na Europa, a comissão ainda não conhecia a essência deste protocolo. Muitos ficaram sabendo sobre a lei, sobre o conhecimento do assédio e o que a lei visava proteger através do caso do Daniel Alves. Mas o Estado de São Paulo já legislava sobre isso antes do ocorrido. Mas o fato é que o comitê ele não conhecia e nós tivemos a oportunidade de dizer o que o Estado de São Paulo, junto com os parceiros, com o Ministério Público, Abrafesta, Foresp, estavam fazendo, desenvolvendo, pensando em relação à proteção às mulheres. Então, é bom quando a gente vê o nosso trabalho dando frutos, né? É bom quando a gente vê a campanha sair do merchan, da jogada de marketing e tendo efetividade. Então, tanto a campanha São Paulo por Todas, que é uma parceria da mulher, da comunicação, do transporte público, porque nós recebemos os casos de importunação sexual dentro do transporte, dentro do metrô, dentro do trem. Então, a campanha é para isso, é para que a gente esteja, para que a gente desenhe os cenários possíveis, né, e a gente comece a pensar de fato, né, na educação, na consciência, enfim, né, na empatia do que está de fato acontecendo. Então, esse é o ponto-chave. A gente não quer o acúmulo de campanhas, não. A gente quer a campanha alcançando o seu objetivo para o qual foi desenhada. Eu acho que a Abrafesta tem um papel importante, né, Ricardo? Porque a Abrafesta tem quantos segmentos? Mais de 40, né, subsegmentos, né, embaixo do guarda-chuva. Pô, você pega realmente aquela mão de obra, sabe? Aquele pessoal que está no contato, né, Ricardo? Sim. Eu sei que vocês estão mais do que dispostos, você, né, principalmente encabeçando aí, e levar esse conhecimento, né, essa capacitação e essa consciência, principalmente, né? Na verdade, acho que foi uma discussão, né, dentro do nosso GT, que foi bem calorosa, né? Imagino. Bem calorosa, mas aí acho que mas é uma situação de economia, né, teve uns rachas lá dentro, e acho que foi muito saudável, né? E porque, na verdade, a gente depois foi convidado pela própria Fabiola para a gente participar dentro de uma reunião do Ministério Público com as entidades, o grupo de trabalho, né, Ricardo? Isso. Ministério Público do Trabalho também. E ali ele disse, mas o que nós vamos fazer? Aí eu falei, olha, acho que o nosso movimento que a gente tem que fazer é conscientização. E que é melhor lugar que o setor de eventos para fazer essa conscientização, todas essas empresas, essas agências, as empresas de lançamento, assim, é daqui que nasce, né? Você mesmo, na pandemia, falou assim, olha, as feiras de negócio têm que acontecer, senão a indústria não acontece. Sim. Né? Então, é aqui que sai a informação. Então, acho que a gente pode muito bem nascer com o movimento do setor de eventos, em que todas as agências, todas as empresas, todos os buffets que tem, né, garçonete, né, enfim, e esse movimento, né? A capacidade de propagação é muito grande. É muito grande, muito grande. Então, assim, nós somos do marketing, né? A gente vive de marketing, sabe fazer as atividades. Então, assim, acho que é fácil aqui, acredito, né? Então, acho que
vai ser... Eu queria até contextualizar juridicamente, posso? Ai, por favor, a gente adora. Até porque eu acho que isso é segurança jurídica para as Tá. empresas e para todo mundo que está dentro desse cenário, né? Para as mulheres que são vítimas, Sim. para o consumidor, poder público. Bom, primeiro é dizer que a sociedade é comprometida com o enfrentamento da violência, né? Não é algo que só incumbe ao Ministério Público processar, que só incumbe ao Poder Executivo aplicar as leis, ao Legislativo legislar. Não. As empresas privadas, elas são obrigadas. Isso não vem de agora, né? Tá. Existe no cenário de direitos humanos o chamado princípios Hug, de respeito aos direitos humanos. Então, está desde prover um relacionamento seguro, saudável, de afinidade dentro das empresas, né? Compreendendo as necessidades daquele trabalhador, o assédio sexual, combate ao assédio sexual e moral, está dentro do princípio de enfrentamento dessas empresas, compromissos de respeito à dignidade daqueles que estão nessas relações. E temos alguns exemplos, né, de outros espaços. A gente vai falar, por exemplo, da violência exercida no ambiente dos condomínios. Isso, na época da pandemia, virou assim, os altos índices de socorro do 90, muitas vezes vieram por causa dos vizinhos, das testemunhas da violência, porque as vítimas estavam lá isoladas. Então, veio já tinha uma série de iniciativas legislativas e tal, mas que veio com mais intensidade na pandemia para que os condomínios, os síndicos se obrigassem a isso. Aliás, secretária, a gente precisa fazer um trabalho sobre isso também. Já vamos começar outro GT. Já vai desdobrando aqui, já vai desdobrando. Mas, assim, só para colocar isso, que existe a responsabilidade social das empresas. Tá. Isso é bom. É bom para a reputação das empresas. A secretária falou da ONU, veja só, levando esse protocolo para lá. O decreto, acho que o governo também fez muito bem, de trazer essa perspectiva, né, de conceber os selos de premiação, selos de prestígio. Porque a ideia é essa. Imagina isso, essas empresas que apresentam boas práticas. Bom, vamos fazer um evento grandioso em São Paulo. Aqui se respeita quem vem. Sim. Não é só contratar segurança para proteger patrimônio. É contratar segurança para proteger a segurança das mulheres. É isso. E essa é uma crítica que eu faço, porque, como promotora, porque a gente é uma luta. Imagina. Convencer síndico e condomínio, que é isso. Vocês pagam para a segurança pública ficar lá, o seu segurança fica lá, na frente do prédio, para proteger o dinheiro, proteger a televisão do outro. E a dignidade das mulheres? Por que não se investe? Verdade. E isso está dentro do Código de Defesa do Consumidor. Ele parte do pressuposto que o consumidor está dentro de uma vulnerabilidade diferenciada. Então, assim, para fins de segurança jurídica, para a sua turma, né, Ricardo? A gente precisa levar isso. E o Ministério Público reconhece isso. A gente sabe das empresas que têm boas iniciativas. Sim. Agora, o inverso também é verdade, porque aquela empresa, hoje, com o mundo da internet, que eventualmente não cumprir ou não estiver preparada, isso pode ser péssimo para a reputação dela. Então, acho que o Ricardo abraçou algo que precisa ser levado dentro dessa perspectiva. O movimento do mundo hoje não é o marketing, né? Não é o pink marketing que falam, mas é sim esse compromisso que é muito legal, né? É muito bom, é saudável, é positivo. Eu vou até fazer um parênteses, posso? Que, olha, tem que voltar uma outra vez aqui, porque ela falou uma palavra muito importante para mim, que é tratar da dignidade, sabe, das pessoas e dos funcionários. E eu acho que a gente pode voltar uma outra vez com o tema dignidade nos eventos, tá? Né? Do pessoal de chão mesmo, muito que está ali, que a gente chama de graxas. Esse ponto aí a gente volta depois. Mas voltando aqui... Aqui é o podcast da Abrafesta, e eles já têm... Não, porque ele sabe o quanto, e o Ricardo também, né, o quanto a gente defende, sabe, a dignidade, sabe, você tratar a pessoa que está ali, servindo, né, fazendo com que a alegria dos demais, né, estão trabalhando para isso, ter um mínimo de dignidade, doutora.
o mínimo, né? É um toalete só, né? Que a gente pede, não é muita coisa, né, Ricardo? Mas ó, vamos voltar. Um de homem, um de mulher. O de homem, de mulher, né? Só abre o toalete que já está bom para a gente, viu? Trabalhar. Mas voltando aqui com a secretária. Secretária, como é que a gente vai daqui para frente? Quais são os próximos passos agora? Né? Porque a lei já foi assinada, inclusive eu estive lá na cerimônia onde cada palavra que ele falou, o discurso do Tarcísio ali, do governador, eu falei, olha, eu já tinha uma imagem muito boa dele, mas realmente ali ele conquistou um outro lado meu. Então, quais são os próximos passos agora? Olha, a secretaria ela está estruturada, né, em 3 pilares que direciona ali, que nos dá uma direção do nosso trabalho. Então, nós temos o primeiro pilar, que é a dignidade e saúde da mulher. Nós temos o segundo pilar, que é autonomia financeira e empreendedorismo feminino. E o terceiro pilar, que é o combate à violência. Então, o terceiro pilar, as demandas batem muito forte na nossa porta. Nós temos uma demanda assim, de combate à violência, de iniciativas, de propostas, de programas que combatam a violência, que digam, né, qual será o próximo passo. E aí, a Secretaria da Mulher, desde o mês de março, a doutora Fabíola esteve conosco quando nós fizemos a semana Una-se Mulher. A Secretaria da Mulher, a recém-criada, né? E nós sustentamos uma semana de evento e o objetivo era que os municípios participassem, era que as escolas participassem, era que a segurança pública participasse, para que a gente discutisse e falasse o que é feito, o que nós podemos fazer para informar, para propor e para construir. No eixo de combate à violência, nós temos conversado muito com a Secretaria de Segurança Pública, né, na proposição de ações, de propostas, do que a gente pode fazer. Nós temos uma discussão interna sobre o papel, a figura das DDMs. Nós estamos discutindo dentro da Secretaria ainda, né, uma discussão que nós estamos estruturando, fundamentando para apresentar. Nós precisamos pensar no pós-denúncia, porque às vezes essa mulher no pós-denúncia ela fica desassistida, ela não tem para onde ir. E sofre uma certa pressão, acabou até mudando, né, as versões. Às vezes não quer falar. Não quer falar. Às vezes essa mulher, a única alternativa de abrigo, de acolhimento que ela tem é a casa de um parente, e às vezes, doutora Fabíola, é lugar sabido, é lugar certo, é onde o agressor vai lá, bater na porta para pegar essa mulher. Né? Então, a ideia é que a gente consiga conectar as DDMs a uma rede e que essa rede funcione como um pós-denúncia, uma espécie de RH que diga, olha, na região de Sorocaba eu tenho esse acolhimento, eu tenho essa central, eu consigo proteger essa mulher aqui por 15 dias, por 20 dias, por 30 dias, a gente vai conseguir avisar um parente. Então, essa mulher, a gente precisa construir o pós-denúncia. O que será dessa mulher no pós-denúncia? E muitas mulheres acabam voltando para o ciclo de convivência porque elas não têm para onde ir. Exato. Conheço alguns casos. Elas não têm para quem pedir socorro, então elas se submetem. Porque e se dessa relação tiver filhos, tiver dependentes, a situação é mais delicada ainda. Né? Então, nós temos muito para fazer e nós estamos debruçados, né, nessa missão. E é tão arriscado isso que a secretária trouxe, que dentro do âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, os feminicídios, 45% dos feminicídios acontecem em fase de separação recente, e existe um fator de risco que agrava ainda mais a vulnerabilidade, que é a existência de filhos. Então, conflitos judiciais sobre direitos de família, de filhos, dizem que o primeiro ano é o mais crítico no pós, né, denúncia. Ou seja, é crítico não só para essa mulher, né, conseguir se reconstruir e tal, mas em razão do risco que ela corre para o feminicídio. O stalking acontece com frequência aí, a manipulação, né, do uso dos filhos para tentar fazer essa mulher mudar de ideia. Então, são fatores que a gente chama das luzes vermelhas, né, que precisa realmente
buscar, né, soluções alternativas, porque senão a gente não vai proteger as mulheres, né? A gente enxuga gelo e não resolve, né? E é uma coisa assim que eu acho, que o Ricardo eu acho que vai concordar comigo, que esse movimento todo, principalmente educacional e de conscientização, a gente tem muita mão de obra feminina nos eventos, Sim. né, Ricardo? E assim, a hora que você passa a falar sobre esse assunto, a importância, né, vamos combater o assédio sexual nos eventos, essa pessoa que está trabalhando, né, que muitas vezes passa por situações que às vezes não quer falar, né, Ricardo? Eu acho que vai ajudar muito também esse outro lado, né, Sim. das pessoas Sim. que trabalham, das mulheres que trabalham, porque você deve ter mais informação do que eu, mas eu Sim. sei que realmente eu diria que é quase a maioria, né, de mão de obra feminina. Uma das situações é que, como o nosso segmento tem muito freelancer, né? Sim. E a contratação é feita por um maître, ou por um bartender, ou por uma agência, tal, ou eles fazem a terceirização, quarteirização, quinteirização e assim Sim, por diante. Fica muito escondido por causa da situação da CLT que a gente tem. Mas o que acontece? Na hora que você tem lá, hoje, né, ainda mais os grupos hoje, que passaram de 256 para 1.028, e que você pode fazer 4, 8 comunidades, então você conversa com 8.000 pessoas, Exato, segue sim. uma vaga de bartender para tal lugar, X reais, 120, 130 por 12 horas, blá, blá, blá. Aquele cara está contratando uma bartender, então ele é o contratante naquele momento para um sim. grupo de 10 pessoas que vai para um ar, né? A gente citou aqui um caso da Camila Roberta, que teve uma situação e dentro de um espaço de eventos que o cara levou a menina para cortar o limão, né? É uma situação bem complicada, a menina era lésbica, né? E ainda levou lá para dentro e abusou dela. Então, assim, se você não for, eu não te contrato Nunca mais. mais. Então, E que tipo de situação que a gente chega, né? Aí a gente vê como a violência sexual ela faz parte de um sistema de relações de poder, Isso. né? E então isso acaba afetando, porque às vezes essa trabalhadora, não é que ela está se submetendo à violência, não é isso. É que ela às vezes não denuncia por medo de falta de confiança na sua palavra ou das respostas que virão. Exato. Mas eu acho legal, Ricardo, vocês estão trazendo uma questão que eu acho que vale voltar um pouquinho para o decreto e pensar qual é o foco do decreto, quais mulheres ele pretende proteger, né? Então, são as mulheres que frequentam os estabelecimentos, frequentam os eventos, né? As mulheres que trabalham nesses locais, ou seja, não envolve só, por exemplo, a bartender, né? No caso, ele contou de uma história do contratante que abusou dela, mas ela também pode ser protegida pela lei pelos frequentadores do estabelecimento, né, também, secretária? Também tem essa... Importante observação. isso. E uma outra coisa que o decreto foi super bem, eu acho que ele diferencia de muitas legislações que existem. Só em São Paulo, por exemplo, no estado de São Paulo, existem mais de 20 legislações municipais. Só que essa estadual, ela fala das mulheres que se sentirem ou possam se sentir em situação de risco. E essa questão da situação de risco, que eu acho que é o mais importante para a gente falar sobre a própria lei estadual fala, né, da cultura do estupro, cultura da violência e tal. Então, é aquela velha história, né? A gente não precisa ensinar as mulheres a roupa que elas devem usar para se vestir, para elas não serem estupradas. Não. A gente precisa ensinar os homens a não estuprarem, a não assediarem. Então, eu acho que os estabelecimentos não precisam ficar com receio, né? Porque, na verdade, a gente precisa se educar. Porque muitos dos contratantes são homens que assediam. Sim. E eles estão imersos nessa cultura. E sabe qual é a cultura? É a cultura que todo menino, acho que aqui, Ricardo, você pode falar, os nossos ouvintes certamente vão pensar, que a masculinidade ela é exercida para reafirmar diversas coisas, inclusive a virilidade. Que quando você reafirma a sua virilidade, você se torna mais respeitado. Que quanto mais mulheres você tem, mais você é respeitado, mais você se sente inserido no grupo. Então, isso é tóxico, entendeu? Porque isso faz das mulheres uma presa.
Nossa, é uma cultura, e é cultural, né, o problema. Já vem lá de trás, né, é muito tempo. É cultural, É muito bom. É cultural. E vale dizer, não é instintivo. Nós não estamos falando de tarados Não, loucos. não, é Né, cultural, né? secretária? A secretária pode falar. Se estamos falando de de tarados loucos. Não. Nós temos alguns encaminhamentos, né, com a Secretaria de Educação, né, principalmente. A gente não pode ainda falar dos programas, porque precisa passar pelo crivo da comunicação para ver se realmente é adequado com a ideia. Mas nós estamos caminhando com a Secretaria de Educação para que a Secretaria da Mulher, né, junto com a educação, junto com o desenvolvimento social, ela esteja nas escolas para falar com os meninos e com as meninas. Nossa, seria sensacional. Porque, às vezes, o mapa de mundo, né, que esse menino tem, né, na sua cabeça, que essa menina tem na sua cabeça, às vezes o mapa que ele tem, a ideia que ele tem, que ela tem, às vezes é relacionado à sua convivência diária, né, é o que ele vê. E a escola, na maioria das vezes, capta a mudança de comportamento, a alteração de humor, né, a deficiência que esse aluno começa a ter a partir do que ele está vivendo, né? E, por muitas vezes, a criança, o jovem, tende a replicar aquilo que ele vê, né, em casa, com a namorada, com o amigo, com o professor. Então, o nosso objetivo é exatamente isso, para interromper, né, para que se diga, olha, o mapa de mundo, né, não é esse, o mapa que você tem não é esse, nós temos isso a psicologia fala muito bem, né, sobre esse mapa. Então, nós queremos trazer essa outra realidade, dizer, olha, isso aqui não tem nada a ver, né, trazendo mais no popular. Então, nós estamos caminhando com essa proposta para que a gente consiga atingir, né, e ter a consciência do que o nosso trabalho está fazendo na vida desses jovens, para saber qual é o jovem que nós vamos entregar para o convívio social daqui a alguns anos. Eu acho que essa é a resposta, né? Porque é a pergunta e a resposta ao mesmo tempo, porque a gente sabe que várias coisas que começaram com, né, esses programas na escola, você vê até conscientização ambiental, né? Hoje as crianças jogam qualquer coisinha assim, não, tem que separar, mãe, tem que separar, porque já aprendeu ali. Então, levar essa conscientização para as crianças, para o jovem ali, seria, acho que, um grande passo. E veja, a gente precisa até construir essa política junto com os municípios, porque, embora o Estado de São Paulo nunca tenha, é algo pioneiro, né? A primeira Secretaria da Mulher, os municípios já caminhavam com suas políticas direcionadas à proteção da mulher, dentro de uma comissão, dentro de uma procuradoria, dentro de um conselho, já se caminhava essas políticas no município, mas só que muito de forma independente, muito de forma solta, né? Não tinha uma assistência devida pelo Estado. Então, a nossa proposta agora, enquanto secretaria, é direcionar, trazer esse trabalho para que a gente consiga assistir esses municípios e falar a mesma língua, sabe? Entender qual é a demanda, porque, às vezes, a demanda do município de Birigui, por exemplo, que nós estivemos em Birigui, nós ouvimos a população de Birigui, não é a mesma demanda de Marília. Não é a mesma demanda de Lins, não é a demanda de Ribeirão Preto. Então, já vou até dar uma préviazinha aqui. Nós estamos desenvolvendo dentro da Secretaria da Mulher o primeiro Fórum da Mulher Paulista. E qual é o objetivo desse fórum? É ouvir a mulher, é sair desse fórum com um observatório da mulher paulista, para que a gente consiga ter indicadores que nos direcione, que os municípios nos alimente e digam, olha, eu tenho essa demanda, isso aqui funciona, isso aqui não. Nós precisamos ter esse extrato enquanto secretaria para que a gente consiga atuar, uma vez que o nosso trabalho é inteiramente de meio, é de promover essa política, porque a pasta da mulher, as pautas da mulher, esteve por muitos anos dentro da saúde, dentro da segurança pública, dentro da educação, e está ok, porque a função finalística é deles, de aplicar, mas às vezes fica sufocada porque a demanda da saúde não é só a mulher,
É mulher e mais tudo. da segurança pública não é Verdade. isso. É um tema transversal. É totalmente. Então, hoje, a proposta é exatamente essa. Olha, vamos tirar isso aqui debaixo desse cobertor, vamos colocar aqui, porque a gente precisa de ebulição nisso aqui. Então, Ricardo, de um podcast, olha, já estou aqui tomando nota aqui, para aquele negócio foi desdobrando, eu já tenho 1000 ideias de podcast aqui. Festa, talk, Vai lots virar, of talks. vai, de repente virar Abrafesta Talks mulher, tá? Pronto, falei. Mas aqui agora, para encerrar, vai, Ricardo, e a doutora e a secretária, gostaria que vocês deixassem aqui uma opinião, né? A visão, qual é a perspectiva agora, a partir de agora? Vou começar com o Ricardo, ele é a minoria, né? Adoro, a gente sempre minoria, agora a gente tem uma minoria aqui na mesa, por favor. Olha o que você inventou. Não é? Eu só estou dando continuidade, porque a gente combinou. Bom, eu acho assim, acho que foi uma das palavras que a Soraya falou lá no Palácio do Governo, nossa entrega do GT, que foi, essa lei tem que pegar igual pegou o cigarro, né? Então, eu acho que é uma conscientização de todos. Então, acho que, pessoal, não. Aqui não pode, aqui não, a gente não aceita. Isso é só o dedinho. Não pode, tá errado. Ela não quer, acabou. Então, acho que isso é o que eu me propus no GT, né? Acho que a Abrafesta tem que se posicionar, ser porta-voz do que puder. A gente está vendo os grandes festivais vindo por aí, as feiras, os casamentos, os corporativos, O carnaval, o Réveillon, enfim, os eventos de esporte, enfim, qualquer evento que tenha profissionais de eventos, né? Então, acho que isso é uma conscientização dos organizadores de eventos, da responsabilidade que o organizador de eventos, CNPJ, né, não existe CPF nessa história, Sim. só existe CNPJ, a gente tem que cuidar do nosso segmento, porque, veja, os primeiros a parar, os últimos a voltar. Tá, exato. Então, assim, por quê? Porque nós somos similares. Nós empregamos quanto? 15% do setor no Brasil? Não dá para ser chamado de similar, né? A gente nem sabe o número que nós empregamos. Será que são 6 milhões ou será que são 10 milhões de pessoas? Exato. Então, acho que é um número gigantesco. Como diz lá no GT mesmo, é economia ou é mulher? O que a gente tem que fazer? Olha, vamos conscientizar. Então, acho que, como diz nossa secretária, essa lei tem que pegar. Eu acho que é esse o nosso papel. E olha, que ele vai falando, vai vindo coisas na cabeça. Com o crescimento dos eventos, principalmente os internacionais, esportivos, grandes eventos, a gente tem muita chegada de estrangeiros também. E precisa falar que aqui não é turismo sexual, tá? Né? Só lembrando. Porque ainda tem muito estrangeiro que vem com esse pensamento. Brasil, sim, poxa, mulher, mulher fácil. É um grande problema. Então, esse também é mais um ponto que depois a gente anota aqui. Sim. Secretária, a sua visão, as suas perspectivas aqui para frente. Primeiro, eu preciso destacar, né, a minha alegria o trabalho nos proporciona muitas coisas, né? Primeiro, a alegria das entregas quando a gente consegue alcançar excelência e as pessoas que a gente vai conhecendo ao longo do percurso, né? Então, eu preciso fazer menção aqui aos dois que nos acompanharam durante o GT. O Ricardo, ele falava assim, não esquece do pessoal de festa, a gente precisa falar do pessoal de eventos, do pessoal de eventos, precisamos falar do pessoal de eventos, olha, a gente tem que falar, e eu assim, Ricardo, aí eu vou ficar olhando para ele assim, e aí a gente vai entendendo depois a imensidão do que é que está se falando, né? Do que é que esse pessoal sustenta, o que é que esse pessoal movimenta, então a importância que a gente traz, né, dentro da Secretaria da Mulher, né? E a participação do Ministério Público, é que nós não estamos fazendo algo por fazer, não, a gente tem responsabilidade. Nós estamos mesmo querendo, e é o que o Ricardo falou, são CNPJs, né, que se juntam para que a gente consiga alcançar o objetivo. Então, mais uma vez, agradecer e dizer que nós temos a plena convicção de que nós estamos apenas começando
Nós temos muito para ser feito, mas até onde nós já chegamos, quando a gente dá uma paradinha no tempo que sobra e olha, né, um pouquinho para trás, a gente consegue sentir satisfação de tudo que já foi feito. Então, mais uma vez E eu um movimento agradeço. nacional, Sim. né? Porque ele está nascendo aqui, mas ele Eu tem tenho certeza Sim. que, como muitas leis que nasceram aqui em São Paulo, né, viraram leis federais depois. nós somos eventos, né? Nós somos Sim. turismo, mas nós somos eventos. É isso aí. E eu fiquei muito feliz em conhecer aqui a doutora Fabíola pelo seguinte, ela falou uma coisa muito importante que é sobre o Ministério Público, que não está aqui só para punir, né? Isso. Principalmente. Então, Essa é a proposta. sabe, não é, gente, né? Porque às vezes fala Ministério Público, o pessoal já... Né? Não, aqui não. Então, muito importante, Uma sabe, vez- esse esclarecimento, sabe, Uma vez- expor dessa forma. Uma vez me perguntaram assim, você é advogada? Daí eu olhei assim, falei, sou advogada da sociedade. O Ministério Público é isso. O Ministério Público é o defensor da sociedade. Na verdade, nem no âmbito penal os promotores são obrigados a pedir condenação. Porque o Ministério Público não está, por exemplo, defendendo um réu que tem um contrato, que tem obrigação de pedir a inocência dele ou pedir a redução de pena, né? Nós não, a nossa consciência é que nos leva, porque acima de tudo está a justiça. Então, acho que é isso que é muito importante, acho que todos os promotores, quando eles buscam para se tornarem promotores, entram no concurso, etc., têm isso dentro do coração. Mas já falando um pouco aqui, já que a gente está falando, é um podcast de utilidade pública, Sim. eu só queria ver se dá um tempinho de eu dar algumas dicas Por favor. do protocolo. Aí sim. Né? Muito bem. Então, primeiro que eu acho que é sensacional o que o protocolo... Primeiro dizer que o protocolo é um divisor de águas no enfrentamento à violência sexual, dessa violência sexual do assédio. Da mesma maneira como a Lei Maria da Penha foi no âmbito do enfrentamento à violência doméstica, no âmbito das leis, da mesma maneira que a decisão lá da ADC, que a gente chama Ação Direta de Constitucionalidade 19, do STF, que levou a Lei Maria da Penha a ser reconhecida como uma lei constitucional, ou seja, não adianta perguntar, doutora, e a Lei João da Penha? Não adianta, entendeu? Esse protocolo para mim, no meu ponto de vista, um divisor de águas, porque atinge um público absurdo, né? Então, a gente está realmente dentro de um desafio enorme. Então, vamos lá, dentro desse desafio. Sou vítima, e agora? O que eu faço? Né? Então, vamos lembrar daquele gesto, né, secretária? A senhora Sim. quer explicar um pouquinho Sim. como funciona o gesto? O gesto ele ficou bem conhecido no TikTok, né? Foi adotado em mais de 40 países, em mais de 200 instituições, organizações internacionais. Então, vamos lá, doutora Fabíola. Vamos lá, explica Vamos. como é que é o primeiro. Como é o primeiro, a mãozinha, Mãozinha levantada, traz o dedinho aqui, o dedão, o dedão e fecha a mão aqui, ó. é como se fosse um abraço, né? Isso. Aqui. É isso aqui. Aí a Estou pessoa seguro. Aí a vítima pode pedir essa ajuda para qualquer funcionário do estabelecimento, certo? Porque os funcionários terão que ser capacitados. Então, esse já é um sinal. Tá. Então, acho que sou vítima e agora? Então, geralmente as vítimas ficam em silêncio, porque elas ficam Sim. com medo, Sim. não sabem como reagir na hora. Então, será que está acontecendo comigo, né? Enfim, uma série de coisas. Mas dentro do protocolo, aplica o protocolo, não se cale. Faz esse gesto, tá? Porque Ou então as recomendações, pede a bebida. a bebida ainda vai depender. Assim, a lei não proíbe que os estabelecimentos tenham códigos próprios de socorro. Tá. A lei não proíbe. Vai no Mas- banheiro, tem lá uma explicação. Quer falar sobre isso? Sobre o Não, cartaz? pode falar, que a pessoa chega no banheiro, está numa situação, a pessoa está muito nervosa, ela chega no banheiro e lê o que tem, olha, peça uma bebida tal. Né? E aí não é para ficar manjado, porque cada um tem que ter sua bebida, porque senão fica Claro. manjado. A pessoa chega, eu preciso de tal bebida. Ele já sabe. Porque os estabelecimentos. Foi super legal você ter falado isso, porque, por exemplo, sou o estabelecimento, e agora? Né? Então, o estabelecimento está obrigado a levar, inclusive tem o link já está aberto, né, secretária, para capacitação dos funcionários. Lembrando que o curso é gratuito. Inteiramente. Não adianta, tem muitos escritórios ou gente que vai lá oferecendo para pagar. Não, o curso que vale é o do governo, Isso. não é? Isso. Então, o estabelecimento tem que colocar os cartazes informando que ele foi capacitado,
e que ele tem condições de prestar um atendimento àquela mulher. Veja, é prestar um atendimento acolhedor, respeitoso, é isso. Não vai se ocupar do papel da polícia. O estabelecimento não vai prender ninguém em flagrante. Obviamente que existe uma regra do Código Penal que diz qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante. Mas o decreto explica qual é o protocolo, qual é o procedimento. Então, ela pede socorro, prioritariamente ela tem que ser socorrida. Prioritariamente. Principalmente o acolhimento. Né? Principalmente. Se ela não quiser que chame a polícia, não é para chamar. A não ser que ela esteja numa situação de vulnerabilidade química. Sim. E aí, você não vai colocar ela num... O que aconteceu isso? Colocar num carro, chamar um motorista de aplicativo e jogar ela na frente da casa dela. Tem que buscar socorro médico. Claro. E não é você que vai fazer, é o estabelecimento. Óbvio que isso não desincumbe os consumidores a buscarem ajuda, mas o ideal é aplicar o protocolo. Então, sou estabelecimento, são essas providências, sou testemunha e agora, né? Também procurar, primeiro, né, tentar preservar a vítima, acionar alguém do estabelecimento para buscar esse acolhimento da vítima. Então, são algumas obrigações, algumas dicas. O agressor vai ser punido? O protocolo não trata disso. Tá. O protocolo é focado na vítima. Punição, providências, é outra coisa, é outra esfera. Tá. Então, é muito importante os estabelecimentos ficarem achando que eles vão se ocupar da polícia. Não. É da vítima. A imagem, que vai vir, parar tudo. Eu acho que a dica que eu dou é para acessar a cartilha, né, deputada? Desculpa. Já a secretária e deputada, já foi vereadora. Daqui a pouco eu chamo ela de governadora. Vamos ter uma mulher governadora. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E a cartilha também já está publicada lá no Portal Radar também. Quem já quiser, né? já pode baixar, já tem um link Isso. também da secretaria. Mas a gente quer divulgar o máximo possível para que as pessoas realmente tenham acesso à informação. Agora, uma dica que eu queria dar para quem é testemunha, porque assim, a lei, ela vem para acolher as mulheres, mas ela não vem para revoltar as pessoas. Então, a gente não pode autorizar, o Ministério Público também não autoriza, que se faça justiça pelas próprias mãos. Por favor, né, gente? Calma. A gente tem sempre que reforçar isso, porque é lógico que isso seria um problema. A omissão de socorro é um problema, né? Porque, na verdade, quem se omite reforça o agressor, né? Tá protegendo o agressor, não a vítima. Mas também a gente não pode usar isso como um motivo de vingança. Tá. Fiquem claros, pessoal, não faça justiça. E é importante a gente deixar claro também que o curso, embora ele seja inteiramente gratuito, ele é obrigatório. Isso é importante. Para os estabelecimentos, e a gente falando de eventos, como a gente tem muitos freelancers, a gente pode pedir para os freelancers se cadastrarem e fazer os cursos. Porque seria sensacional você poder contratar essas pessoas que tiverem o certificado do curso. Né, para ter pelo menos alguns ali que estejam aptos a atender, a acolher a vítima. Acho que a gente pode falar uma coisa sobre o selo. Né? Boa. O selo é uma coisa importante, acho que a secretária um reconhecimento, né, aos estabelecimentos por entenderem a necessidade de gerar essa consciência, essa proteção à vítima. Então, nós temos o selo Estabelecimento Amigo da Mulher, nas modalidades prata, ouro e bronze. Então, na medida que o estabelecimento for avançando, for capacitando, for aderindo, ele vai sendo reconhecido pelo selo, né? Pelo estabelecimento que é amigo da mulher, que protege a mulher, que acolhe a mulher. Eu, como empresa do setor de eventos, também posso ter. Sim. Então, como tanto faz um pavilhão, né, de exposições, uma casa de eventos, como uma empresa prestadora de serviço, eu também posso conquistar esse selo. Se você tiver todos os selos, o Ricardo te contrata na hora. É mais ou menos isso. Então, gente, está aqui, por favor. Então, nosso recado para o setor de eventos. O curso é gratuito, sabe? Vai demandar muito pouco esforço seu, né? Então, envie, né? Recomende aos seus colaboradores, aos seus freelancers, para que tenham esse curso, né? E eu acho que só vai agregar, né? Tem os eventos. Uma operação que a gente precisa incluir aqui, né? Na verdade, um movimento feito pela Fabiola, que ela convidou, como é que a gente fica nessa situação de setor de eventos, onde tem um espaço de eventos, onde inúmeras empresas passam por ali. Então, como é que a gente vai treinar as pessoas, porque no restaurante, o dono do restaurante é capacitado, a equipe, CLT, toda a equipe
tem todo Claro. tipo de conhecimento para isso. Num espaço de eventos, por isso que a gente tem que passar a régua. O setor de eventos é muito diferente. Cada dia tem uma empresa de todos dos 50 e Sim. poucos segmentos que, olha, hoje vai ter um buffet fulano, um buffet ciclano, e assim vai todos os dias e dias, enfim, independente se é feira, casamento, festival, Sim. né, evento. Então, a gente ficou nessa dúvida, porque a gente queria passar a régua. Foi bom, como é que faz? A casa não tem conhecimento, a casa está lá para alocar o espaço, Sim. né? Mas eu acho que a Fabíola, eu convoquei ela, olha, precisamos nos aproximar e entender como é que vai funcionar essa história. Ela convocou o Ministério Público do Trabalho, tivemos uma reunião longa, junto com o Sindicato de Eventos, o Sindiprom, Armando Melo, o Davidson, O Denilson, Denilson. colega promotor da área do consumidor. Exato. Então, aí eu falo assim, olha, nós temos uma situação, como é que fica? Né? Não, ele começou a discutir, né? No começo estava bem tenso, mas aí a gente foi explicando, olha, a gente tem a boa fé de Sim. querer que a lei vá para frente, que a conscientização e tudo mais. Como é que a gente pode fazer? Sendo que o espaço é de uma pessoa que loca para uma empresa que vai organizar o evento. Olha, a secretária, né, Adriane, A doutora Adriane, a procuradora do trabalho. isso, ela pegou e falou assim, olha, é de responsabilidade civil, criminal e trabalhista o organizador de eventos. Então, É Cabe a cadeia, ele. responsabilidade em cadeia. É solidária, né? Uhum. solidário. Então, o que foi uma sugestão que a gente podia ver? Olha, tem muitas empresas no setor de eventos que está muito disposto, né? Está aqui o Zé Augusto da Maxi, que está disposto a esse movimento, participar disso. Tem uma disposição grande. Olha, tem muita gente de boa fé que quer abraçar Claro. a causa. Né? Como é que a gente faz? Olha, a gente pode talvez criar um TAC. Se cabe, não tá? Cabe, enfim, um pacto entre Secretaria da Mulher, Ministério Público do Trabalho, enfim, as entidades, para a gente falar, olha, nós temos o selo da Abrafesta, Sim. que aponta os organizadores, as empresas idôneas, as empresas que seguem as boas práticas, enfim, de todos os sentidos, que nós já fizemos inúmeras vezes, e aí seria um termo de acordo, Acho que um pacto. um pacto, um compromisso entre espaço, organizador, e aí o organizador ele tem a responsabilidade de estar contratando as empresas Sim. adequadas que entendam o que é a lei. Uhum. Pronto, ó. E não deixe isso debaixo do pano. Aconteceu uma situação, vai lá tratar. Vai lá tratar, porque, na verdade, um dos assuntos do começo, né, daquela história lá daquela moça que teve. Então, assim, foi feito teve uma situação e tem que dar continuidade até finalizar. E isso é a lei, que o dono do estabelecimento tem que saber o que está acontecendo e tem que seguir os protocolos do negócio. Então, assim, e igual para o setor de eventos. Então, o organizador de eventos tem que estar ciente de tudo que está acontecendo e, caso aconteça alguma coisa, ele siga o protocolo a fundo. Né? Então, acho que isso é uma coisa que já é assim, já é lei. As pessoas não sabem. Mas é que o ser humano gosta de complicar o que é simples, né, gente? Então, vamos fazer o curso. Exato. Né? O curso Exato. é gratuito, vamos lá, sabe? E se eu, como organizador, tiver como a consciência de contratar só as empresas que estão dentro e adequadas, né? Não só a questão de assédio sexual, mas inúmeros outros quesitos, Sim, né, Ricardo? Pô, hoje é isso. Hoje é isso, mas pode desdobrar. Sim. Poxa, aí sim eu vou poder falar de ESG, de uma série de coisas. Trabalho análogo, escravidão, exato. que é o nosso grande problema, barulho. Então, a gente não... Né, sustentável. Então, eu acredito que aí é a responsabilidade do organizador, sim, a saber quem ele está contratando. Quem está permitindo a isso. Isso. O contratado tem que ser capacitado, o contratante também. Também. E aí o Ricardo falou assim, nós, né, você tinha falado, nós vamos ter que capacitar, né? Nós não, quem capacita é o governo. Sim, Então, sim. assim, é simples. Foi o que ciência. você falou, é simples. Vai lá, faz o curso, recebe o certificado. E pronto. Aí, quem é sei lá, quem vai contratar, o terceirizado, né? Sim. Você tem que me apresentar o certificado. Você tem, você não tem. É requisito para contratação. Claro. Freelance também. Claro. Ele só vai ser contratado se tiver
Acho que é essa cautela que tem que haver. O Sim. movimento das grandes agências, e é observar isso. E dessa forma né, você do live estimula, marketing. né? Você vai estimulando com que as pessoas, né, participem cada vez mais, né, dessa conscientização dos cursos, enfim. Bom, eu queria Só agradecer. queria perguntar uma Por coisa favor. de terminar. Vou perguntar para o Ricardo aqui, que ele é especialista em Ah. eventos. Porque, assim, a questão não está só na contratação, que eu estou imaginando aqui. Talvez os desafios dos grandes eventos seja colocar na ponta do lápis o cálculo para ter um local adequado, primeiro, para a comunicação da vítima. Então, eu estou imaginando aqui um lugar que tenha um show, 3.000 pessoas. Quais são as alternativas para o estabelecimento? Para, primeiro, não tem o cartaz, mas o que ele poderia fazer? Né? Ele vai colocar no telão, são informações que vão passando de tempo em tempo. Como sempre, outra pergunta, né? Só para problematizar no final da nossa conversa. Qual seria a forma de comunicação da vítima, da mulher, quando ela está lá no meio, perto do palco, tal? O que acontece? Como é que ela faz? Né? Vamos lá, vamos problematizar. Qual seria o local adequado para ela ser recebida? Eu tenho algumas ideias, eu posso te dar. Mas qual seria o local adequado para ela ser recebida no momento de escuta? Porque o decreto fala isso, fala Sim. do local reservado, né? Na verdade, nós tivemos muitas discussões isso lá com a Terezinha, né? Acho que a primeira 3 coisa... minutos. Vou contar aqui, ó, peraí. Cadê a nossa? Primeira coisa é acolher a vítima, né? E levar para um lugar adequado, né? E tirar da frente do agressor, enfim. E eu acho que no setor de no local de eventos, setor de eventos, espaço de eventos, sempre tem um lugar para a gente, né? A gente sempre tem, mas ir num lugar mais simples, tal. Tudo bem, leva, pessoal, cuida da pessoa. Então, acho que... Eventos, obrigatoriamente, a gente já tem um ambulatório, né? Já tem uma Depende sala... do tamanho do evento, né? Que essa é a grande discussão que a gente teve lá. Mas e o cara que é pequenininho? Como é que faz? tem um... Porque tá todo mundo olhando só os grandes eventos. Sim. E os outros milhares de eventos, casamentos, aniversários, corporativos, feira de negócios, um monte. Então, acho que no caso do pequenininho, o cara, olha, leva a pessoa, proteja a pessoa. Sim. E siga os protocolos, leia. Ou seja, teria que ter uma sinalização de que existe esse lugar, porque às vezes não é só para a vítima. Então, no para as convite, pessoas na pulseira, saberem o que tem que ser feito na entrada. Que ela eventualmente pode ser levada para esse lugar, para lá ela receber o atendimento. Igual cigarro. O cigarro deu certo. Todo mundo, ninguém mais fuma, imagina. Fumava no avião, acabou. Então, assim, acho que essa é a conscientização mínima da coisa. Porque qual é o trabalho da pessoa? Vou fazer, ingresso tal, pessoal, aqui, não pode. Bom, eu já me coloco à disposição, então, para informar todos os promotores de feiras e eventos aí com uma carta, enviar a cartilha, falar, olha, você tem que ter uma pessoa responsável e um local adequado para receber essas pessoas. Exato. Qualquer tipo de evento. Qualquer tipo de evento, eu já coloco à disposição. Pequenininho e gigante. Isso aí. É isso aí. Gostou da pergunta? Só para provocar um pouco. Agora vamos colocar em prática. Obedecer os 3 minutos, ó. Parabéns. Terezinha, Parabéns. Ricardo está de parabéns, então. Olha, eu gostaria de agradecer imensamente a participação. Eu aprendi muito hoje aqui, vou poder replicar todo esse conhecimento e espero poder levar cada vez mais adiante. Não só essa batalha, não só contra assédio sexual, mas é o que eu digo, qualquer tipo de assédio não pode ser tolerado. É isso. Né? Muito obrigada, doutora, secretária e Ricardo, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Eu queria terminar dizendo assim, né? Quando se tem várias frases que julgam as mulheres e tentam desculpar a violência sexual. Então, o que as mulheres esperam, né? Esperam respeito às suas escolhas, querem mais apoio, menos julgamento, querem exercer o seu direito de ir e vir, querem se divertir. Esperava, no máximo, uma ressaca, né? E queria se sentir bem. Então, acho que é esse recado que eu deixo aqui e agradecer a oportunidade. Obrigada. Obrigada, secretária. Eu também queria agradecer aqui ao estúdio, né? Sim, o Zé Augusto abraçando essa causa da Maxi. Acho que ele foi super abraçando essa causa, porque ele fez todo esse live marketing que ele acabou de acontecer, e eu acho que as agências precisam estar conscientizadas a isso. Agradecer a nossa secretária por ter dado essa oportunidade para a gente
conseguir resolver uma causa tão nobre e óbvia, né? Mas é isso. Obrigado a todos. Obrigado. Isso aí. Obrigada. Obrigado Até a a todos. próxima.